Salve galera, mais um CurboCast aqui, Luiz Azevedo, aqui ao meu lado, Felipe Quaresma. e aqui na nossa frente um grande parceiro, papai do céu jogou esse caboclo assim, meu irmão, vai lá, use e abusa desse brother, meu amigo Bruno, como é que você tá, irmãozinho? Firmeza. Bruno, pra começar a parada, quem é você, Bruno, assim, sabe, no Instagram, assim, Bruno é... No Instagram é Bruna Baita Crio, né? Que eu tenho que levar o nome da minha crio, da minha cidade. O Baita Crio é a minha identidade. Tá, mas tu te define como? Eu tenho um amigo chamado Guto, que quando ele vai me apresentar em qualquer evento, ele gosta de falar todas as coisas que eu faço e que eu represento, né? Eu sou o Bruno Cardoso. Não cabe no Instagram, cara. Eu sou o Bruno Cardoso, né? Moro lá no bairro da Francilândia. Eu gosto de falar de onde eu venho, porque aquele bairro me moldou, tá ligado? Tipo, a cultura que eu represento hoje, eu conheci naquele bairro, tanto é que a Francilândia é o berço da cultura hip hop em Abaetetuba. Então, eu me sinto muito orgulhoso de falar de onde eu sou, e principalmente do meu bairro, na minha cidade, no meu estado, e principalmente do meu bairro. Sou professor de educação física, DJ, b-boy e educador social. Pode crer, cara, pode crer. Das vezes que nós já conversamos, né, não sobre tua bio, né, mas, porra, quem tu és, o que tu faz, e aí tu fala muito do teu bairro mesmo, mano, toda vez. Eu sempre deixei muito claro isso, que eu adoro o bairro da Francilândia, eu acho que é um berço de cultura, não só do hip hop, sabe? Eu acho que geograficamente, sabe, aquele campo ali na frente de uma escola e tal. Eu sei que tem muito rolê errado ali e tudo mais, mas assim, é muito representativo. Aí, porra, vai o IF, assim, mais, de forma mais contemporânea, né? Por mais educação, sabe? Mais, então, Aquela área que você cita é tipo uma parada muito louca, porque tem uma igreja, um campo e uma escola. pode crer, Então mano. é onde se conecta religião, esporte, educação e cultura, tá ligado? Pode crer. Tu nasceu lá? Sim, sempre morei no bairro da Francilândia. Eu passei uma época fora de Abaetetuba do estado, né? Logo após eu ter feito a prova do Enem e não ter conseguido passar, e aí eu achava que a minha contribuição na educação, né? Eu deveria partir para outra área. Foi quando eu fui trabalhar em empresa. E aí eu tive que sair do estado, mas depois voltei pro mesmo bairro. Eu acho muito da hora quando vocês falam que a Francilândia é o berço do hip hop. Mano, por quanto mais eu te conheci a galera do Corre da Francilândia, que também te conheceu o Camilo, que é companheiro nosso de fazer missões, e também da resistência que a gente tem. Não duvido disso, cara. A partir do momento, pô, eu tenho uma certa idade hoje, mais velho que o Camilo, acho que mais velho que tu, e eu ia muito pra Francilândia porque era a única escola que tinha basquete. Então, quando o Camilo falava que ele pediu autorização para jogar basquete, a gente já brincava basquete na frente da igreja, eu e os meninos da Francilândia. E quando a gente saía de lá, que a gente vinha para o centro jogar basquete, que era, já ia para o seminário e tudo mais. E o basquete também é voltado para a educação do hip hop, né? Quando tu vê o basquete do New York, dos Estados Unidos, assim, pesado, tu vê a identidade do hip hop no basquete, nos tênis, nas tags, no muro, tu vê, porra, é muito da hora hoje quando eles grafitam o Kobe, vamos supor, em Nova York. Aqui nós temos referências também sobre o basquete, mas essa cultura do hip hop, como veio de fora, ela trouxe também o basquete. Então, na época, era a galera do Bermudão que jogava basquete, lá era a época do sapato grande, jogava basquete, camisa larga, jogava basquete, que era uma identidade do hip hop. Então, quando tu traz pra Francilândia esse exemplo de resistência do hip hop, cara, eu cada vez mais te escutando, tenho plena certeza disso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito pontuada, sabe? Onde cresceu essa movimentação, onde cresceu, acho que os primeiros grafites, desenhos, não as pichações, acho que cresceram naquele campinho ali da escola, atrás da frente da escola, um campo maior, o muro da escola tinha umas grafuras da hora, umas tags da hora de letras ali, bem melhor do que tinha em qualquer outro movimento da cidade. Eu te perguntei se tu nasceu lá, como foi tua infância, cara? Lá? Você morou naquela mesma casa lá? Como era? Como foi tua Não, infância? eu morava algumas ruas antes daquela que eu moro. Tipo, hoje eu moro na rua do Colégio Leonardo. Sim. Eu moro lá tem uns 20 anos, eu acho, 25 anos. Uma vida, hein? Mas eu sempre morei no bairro, né? Meus avós são de lá, do bairro, são do Quianduba, na verdade. E aí eles vieram pra cidade, foram lá pra Francilândia quando ainda era uma invasão, né? E aí minha mãe engravidou do meu pai, foi mãe solteira.
até meus 7 anos, até ela conhecer meu padrasto. E desde então eu não tive contato com cultura quando eu morava na Rua da Cadaval, com cultura hip hop, né? Tipo, até meus 7 anos eu nunca tinha visto hip hop. E aí, o meu padrasto também era morador do bairro da Francelândia, só que um pouquinho mais de dentro, um pouco mais periférico, né? Mais dentro da periferia. E aí depois nós fomos para a rua que é onde a gente mora hoje, né? Que é a Avenida Ceará, que é a rua da rua do Colégio Leonardo Negrão. E aí, em contato com a rapaziada de lá, daquele bairro, a gente foi fazendo amizade e o bairro da Francilândia hoje é um bairro muito da hora. Não que antes não fosse, mas a criminalidade antes ela era muito maior do que é hoje. E a gente tinha diversas opções. E muitos dos amigos que eu fiz no bairro da Francilândia eram pessoas do crime, tá ligado? Então eu passei a ter esse contato com as pessoas e andar com essas pessoas. A gente tinha a opção de cultural e de estar com os caras. E a maioria do tempo eu ia estudar, às vezes saía um pouco mais cedo, fugia da escola para estar jogando bola com a rapaziada lá na praça. Você que falou que jogava basquete lá na praça, você sabe as pessoas que ficavam lá. Sim, né? com certeza. Então a galera ficava lá e a gente estava lá. A gente não saía para fazer as paradas erradas que os caras faziam, mas aquelas pessoas eram meio que as pessoas que inspiravam eu e a galera que tinha a mesma média de idade do que eu. Porque os caras andavam com uma roupa da hora, porque os caras ficavam até um pouco mais tarde na rua, então aquilo nos inspirava porque a gente queria ser daquele jeito. E infelizmente, tipo, eu tive esse contato, tá ligado? De poder andar com as pessoas e tal. Houve uma época até que eu cheguei a andar armado, tipo, antes de meus 14, 13 anos, assim, antes de eu conhecer a cultura hip hop, a gente teve esse contato, né? Ficava lá com os moleques e tal, e a gente achava aquilo da hora, porque a gente via os caras armados e tal. E aí, foi uma infância assim, cheia de esporte, cheia de contato com pessoas que nos mostravam o que era o lado ruim, e a gente, através da educação de casa, a gente pôde equilibrar o que era ruim e o que era bom. Né? Porque minha mãe, mesmo por ser uma mãe solteira, durante todo aquele tempo, ela sempre me colocou o lado bom e o lado ruim da vida. E tem uma coisa que a minha mãe me ensinou que eu levo até hoje, é que ela sempre falava pra mim: meu filho, quando tu for fazer alguma coisa, pensa se vai me deixar triste. Se for deixar sua mãe triste, não faça. E isso foi o que me equilibrou muito durante toda a minha vivência, né, dentro da periferia. Tu é filho único? De mãe e pai, sim. De mãe e pai, Mas sim. chegaste a conviver com o irmão e tal, assim? Ou... Tipo, a minha mãe e meu pai tiveram saúde de filha, aí quando minha mãe estava grávida, meu pai deixou dela e tal, e aí minha mãe viveu, e aí conheceu o meu padrasto, que era o professor Bigu, o Nilson, né? O professor Nilson. E aí minha mãe teve 2 filhos com eles, que é a Brenda e o Nelson. Minha irmã hoje é enfermeira, meu irmão é técnico de informática. E aí a gente teve essa convivência lá com esses irmãos. Por parte do pai eu tenho outros irmãos, alguns eu conheço, outros não. A família do meu pai foi uma família que eu tive muito contato, que eu acho que é de onde vem a parada da cultural, que meu pai era capoeirista, preto. Pelo um pouco da história que eu conheço, a avó da minha avó foi escrava, então eu acho que vem muito disso, a parada de resistência, de cultura hip hop. E já para a parte da minha mãe, o avô do meu avô era índio. Então eu acho que a cultura, assim, eu gosto muito de saber de onde vem essa parada, tá ligado? Então se fortaleceu muito assim. Até um certo tempo eu não sabia o porquê, porque tipo, em casa só eu sou artista. Tipo, minha irmã é enfermeira, meu irmão é técnico, minha mãe nunca foi muito ligada à cultura. Meu padrasto era, que eu considerava pai, né? Tipo, é professor. E a parada da educação vem dele. Tipo, eu quis ser professor por causa do incentivo dele. E aí depois eu entendi, né? Porque veio que meu pai era capoeirista e tal, eu sempre tive um molejo. E aí eu colei, né, nos grupos de capoeira que tinha na escola. E dentro da vivência que eu tive dentro da Francilândia, dentro da rua que eu moro, foi quando eu tive contato com a cultura hip hop, né? E aí, quando eu ia para a escola para jogar bola com os meninos da praça, nós íamos pro Leonardo para jogar bola. Não participava de nenhum projeto social, mas era para jogar mesmo. Às vezes pulava um muro, tal, já corria atrás. E aí a gente teve contato com a cultura hip hop lá. Eu vi pela primeira vez lá, quando eu estava jogando bola, e eu vi o mascote e o bad boy treinando dentro de uma maloca que tinha lá atrás. E qual era a tua idade nessa época? Tu recorda? Eu tinha... A primeira vez que eu vi tinha 13 anos. Eu entrei na cultura hip hop com 14. Porque o primeiro contato não me despertou interesse. Eu vi os movimentos, né? Tipo, eu vi os movimentos que era
o mascote e o bad boy treinando flare e giro de cabeça. Eu achava da hora, mas não me despertou interesse para querer aprender. E aí, ao mesmo tempo, eu participei de uma quadrilha, né? Quadrilha de bairros, quadrilha maluca, que era de um projeto do Benilson, que eu acho que até hoje ainda existe esse projeto, eu acho, lá no bairro. Que é um rapaz também de lá do bairro da Francilândia, que tinha esse projeto, que juntava várias pessoas que ficavam na rua e tal, zoando, para dançar quadrilha na época junina. E aí eu tive o privilégio do mesmo dia de que a quadrilha foi dançar lá na festividade do São Francisco de Assis, o grupo de dança também foi dançar, né? O grupo de dança de rua, que era o Arte de Rua. Que antes de ser o Arte de Rua, foi outros grupos, né? E aí a gente em si inseriu quando era Arte de Rua já. E aí o Arte de Rua dançou no mesmo dia. E aí os caras dançaram coreografia, que naquela época era City Boys, N5, tá ligado? E aí eles faziam meio que um cover e no intervalo alguém ficava para fazer um solo, que era um solo de b-boy, né? E aí aquilo já me despertou interesse, ver várias pessoas dançando o mesmo passo, tá ligado? Porque eu já curti N5, já curti City Boys. Tipo a galera que a gente ficava na praça, a gente ficava trocando DVD, só uma pessoa tinha DVD lá, que era o Bobico. O Bobico tinha um DVD do N5, e aí ele prestava pra uma pessoa, essa pessoa assistia esse DVD, aí trazia pra praça. Aí às vezes nem chegava na mão dele, outro dos manos lá, ele falava, não, me dá aí que eu quero assistir e tal, não sei o quê. Era E aí que tal, da MTV e tal. Isso. Né? E aí... E nessa época também começou aquele movimento da galera dançar mesmo, né? Dos grupos de tem muitos dança. grupos. Não seria o street, mas seria aquela galera que gostava de dançar. Tipo um grupo de amigos de escola e tal, que se reunia, né, principalmente em época de Halloween, que tinha aquelas coreografias do Michael Jackson, que muitas turmas queriam fazer. Mas aí o meu contato com a cultura hip hop foi assim, eu vi primeiro os movimentos, né, de break, e aí depois, quando eu vi eles dançando junto com a quadrilha, e eles ensaiavam na mesma escola, né, tipo, na mesma escola que eu jogava bola e que a gente ensaiava a quadrilha. Mas nunca tinha dado certo de eu ver o grupo todo ensaiando. E aí eu vi o grupo todo dançando. E aí nesse dia me despertou o interesse. Aí no outro dia eu cheguei para ensaiar a quadrilha e vi os caras treinando na escola. Aí já cheguei no mascote, pô, mano, queria treinar essa parada aí e tal. A mascote falou, ó, cola amanhã. O treino no Leonardo era de 11 da manhã até umas 3, 2 horas da tarde. A gente ficava assim, durante os alunos tá estudando, a gente só baixava o som. E ficava lá na escola. Aí no outro dia eu falei, pô, mascote, e falei, né, tem como ensaiar e tal, mascote, ó, vem amanhã, 11 horas. 10 horas eu tava lá, mano. 10 horas eu tava lá no outro dia e tô até hoje. O hip hop é o que me move. Mas aí, né, falando do break mesmo, da parada da dança, demorou tempo, acredito eu, de tu ser um convidado ali até tu ter essa referência que tu é hoje, né? Eu sei que tu sempre deixou muito claro que é um coletivo, Sim. né, nossos papos e tal. E aí, como foi essa tua trajetória para hoje tu ser, não sei se é só você, mas o responsável e tal pelo ABT Crew? Pelo Instituto. Então, eu entrei no Arte de Rua, né, tive contato, comecei a aprender. E aí, como eu não sabia os movimentos, eu era o cara que levava o boombox no gravador, tá ligado? Pra lá, porque a galera não tinha, e em casa minha tia tinha me dado um. É o cara da bola, que leva a bola pra jogar, né? E aí, como a galera, quando era coreografia, eu ensaiava a coreografia. E aí, quando a galera começava a treinar movimento, eu sentava, colocava um box na perna e ficava apertando. Era a fita, tirava na caneta, girava, aí colocava e apertava. Tá ligado? Até rolar o som. E aí eu ficava colocando som pra galera, mas ao mesmo tempo que eu ficava colocando som, eu ficava observando como eles faziam o movimento. Tá ligado? E aí, quando eu ia jogar bola à tarde, eu tentava fazer na moinha. Uma hora fazer o moinho. Pode crer. A gente jogava bola na moinha, assim, onde tem serragem, tá ligado? De madeira. Sim. Aí eu tinha meio que vergonha de fazer onde a galera tava treinando, porque eu sabia que eu não ia fazer perfeito, né? Tipo, como eles já faziam. E era tipo a galera da minha faixa etária, pô. Os moleques tinham começado 3 meses, 1 ano, tipo, o máximo 1 ano antes de mim. Nós éramos, eu acho que quase 15, mano. 15 moleques assim, da mesma faixa etária. E aí a gente foi evoluindo, e aí eu passei já a ensaiar lá, né? Aí já comecei a aprender o movimento, aprendi moinho, aprendi o movimento de break, e aí aquilo já fez com que eu se sentisse inserido. Mas para que eu pudesse chegar até hoje, eu tive que respeitar algumas regras, né? Que a cultura hip hop nos colocava. Porque eu acho que isso é um dos motivos de hoje, até hoje eu não beber, não fumar e tal. Que foi através da cultura hip hop. Tipo, quando eu cheguei com o mascote não, beleza.
Aí tinha o mascote, o Doni, o Bad Boy, outras pessoas, né? Outros membros, mas os três principais eram esses. E o mascote era um cara que vem da capoeira. E aí, tipo, ele era muito disciplinado. Então, se tem uma das coisas assim que eu trago de ensinamento deles, do mascote, do Doni e do Bad Boy, é que além de formar atletas, além de formar membros da cultura hip hop, eu preciso formar cidadãos, né? Então, o meu foco principal na cultura hip hop não é formar um atleta para ir lá na Red Bull e ganhar, para ir nas Olimpíadas e ganhar, é formar um cidadão para que ele possa ter uma família, possa ter um emprego, possa viver, possa trabalhar e não trazer um mal para a sociedade, tá ligado? Então, isso eu aprendi lá. E aí foi quando eu me afastei da galera da praça, Sim. porque tipo um dia o mascote me pegou com uma faca. Caramba, Tá ligado? Aí, pô, pra que tá andando com isso e tal? Aí, não, mano, comer manga e tal. Comer manga, só que, tipo, o mascote vivido, mano. Tá do bairro, tá ligado, né? Aí, não vai rolar e tal, não sei o quê. Aí me chamou pra conversar e falou, ó, se tu quiser continuar treinando aqui com a gente, tu vai ter que se afastar de algumas pessoas, tu vai ter que deixar de fazer algumas coisas, que era isso, tipo, eu tava andando com faca e tal. E aí tu vai ter que decidir, ou tu vai querer fazer o que a gente faz, ou tu vai ficar com os caras, porque senão se tu trouxer essa vivência que tu vive com os caras pra cá, tu vai acabar prejudicando a gente tá aqui com outra intensidade, com outra intenção. E aí tu vai ter que decidir. E aí desde então, né, tipo, eu passei a me dedicar muito mais à cultura hip hop. É que esse brother deu uma salvada, Salvou. sim, né, cara? Não deve ter sido só tu, né? Uma galera. Não, várias pessoas, mano, várias pessoas, tipo, de lá do bairro mesmo. Algumas, tipo, o Pica-Pau, eu conheço o Pica-Pau bem antes da cultura hip hop, que a gente é do mesmo bairro, ele mora duas ruas depois da minha, e a gente ia pra praça pra ficar com os caras lá, brincar com os caras, tá ligado? Tipo, ficava lá pela praça. Então a gente tem essa vivência de lá, pra depois ir pro hip hop. O Vavá, que hoje é secretário do Instituto Abaeté Crio, também é de lá. Hoje o Vavá não dança mais, mas ele é um cara que tem um bom emprego, tem sua família, e sempre que pode, tá lá, né, no instituto, coloca os moleques, passa a vivência. Quando a gente precisa de alguma ajuda financeira de 50, 100 reais para comprar uma água, comprar alguma coisa para fazer uma ação, essas pessoas que passaram pelo instituto, que passaram pelo projeto, são as pessoas que fortalecem, né? E aí a gente foi evoluindo. Fiquei no Arte de Rua, eu acho que durante um ano. Eu acho que você se apresentava no Semana da Arte também, né, Gustavo? Mas você estava no Semana da Arte, em cima do palco, apresentando. Semana da Arte, quadra junina, Mystic Fest. Cara, eu dava muito valor, sabe, de quando eu tava no ensino médio, feira de ciências do Leonardo, cara. Escondidaço, né? Porque a mamãe não deixava, eu era molecote, ir pra Francilândia, a pé ou de bicicleta, assim. Mas eu dava um jeito, cara, porque terminava tendo uma banda de rock. Aí eu lembro muito bem da apresentação dos caras tocando o Ensino, tudo mais. Aí tinha o moleque. Mano, Lá, porra, não sabia de porra nenhuma, ficava rodando. Cara, isso é muito firme. uma parada que eu acho muito foda no nosso bairro, no bairro da Francilândia, é que se tu for parar pra conversar com algumas pessoas que hoje têm 35, 40 anos, aquele bairro foi um bairro muito rico de cultura, com o impacto da cultura hip hop quando chegou, que pessoas que não iam pra escola treinar, mas se tivesse uma festa, tinha 3, 4 pessoas que não são do hip hop, que sabiam fazer um índio, que sabiam fazer um flare, que sabiam fazer uma bananeira de cabeça pra baixo, tá ligado? Era meio que cultural do bairro. A pessoa saber dançar mid-back ou street dance e saber algum movimento de break. Mas isso acontece assim, desse envolvimento do bairro? Sem treino dia de sábado. As pessoas não se reúnem mais como era antes, porque antes o moleque do Arte de Rua, quando eles queriam fazer algum movimento, eles saíam no bairro vendendo um bingo. Era da hora, tipo, pegava um carro-som e saía no bairro. Sábado vai ter lá no Leonardo, uma apresentação de hip hop, compra seu bingo, era R$2, R$1 um bingo, tá ligado? Aí, tipo, os moradores, a população, o povo do bairro comprava e ia pra lá. Tipo, às vezes era com a intenção de só ganhar o prêmio. Mas chegava lá, tinha um contato com a cultura hip hop, eu vi o movimento e se interessava. E aí era bacana porque quando a gente estava lá para competir, a gente percebia que quando estava rolando house, tinha um grupo de 3, 4 amigos assim dançando de um lado do outro, que são as cyphers, então a gente chama de hip hop as cyphers, que é a troca de informação, a troca de conhecimento, é o momento que a gente se reúne para trocar vivências. E aí isso era muito forte, assim. Hoje não é tanto quanto antes, mas era muito forte. E aí eu fiz um Arte de Rua por um ano e meio, e aí quando chegou um ano e meio, eu percebi que a ideia que tinha me colocado antes
Não essa de vivência do lado bom e do lado ruim. Mas algumas coisas que algumas pessoas lá colocaram, ó, a gente vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, não aconteceram. Né? E aí uma dessas pessoas saiu da cidade, quando voltava sempre com a mesma ideia. Só que tipo, fez comigo uma vez só, né? E aí saiu da cidade e deixou mesmo que, tipo, Deus dará a parada. E aí a gente tava na pegada, todo dia, mano, a gente treinava todo dia. De 11 da manhã a 3 da tarde. Todo dia. E foi na época, essa época que você estava todos os dias, foi na época que tu conseguia aqueles prêmios que a gente estava começando, né? A galera saía para conseguir os prêmios e voltava para Boituva, que foi o lance, tu foi de navio. Não, ainda não é esse. Ainda não Tipo, é isso esse. veio muito depois. Pô, Isso pode veio muito crer. depois. Já foi com a Baita Crew, essa Já foi com a Baita essa- Crew. É o Papai Tecrio. Mas tu formou quando a Baita Crew? O Papai Tecrio se forma em Foi 2007, tu formou? através disso. Quando ele voltou, né, tipo, voltou do outro estado, aí que ele veio com essa ideia, tipo, eu falei, pô, da outra vez ele veio e falou, não aconteceu. Então agora eu já tinha meio que passado umas paradas com uns 5, 6 moleques, assim, a gente já tinha formado um show que a gente fazia nas escolas, né, na quadra junina, já tava tentando se organizar, e aí eu coloquei que não faria mais parte, né, que nós iríamos montar outro grupo, e aí algumas pessoas vieram comigo, e aí essa pessoa falou, né, tipo, ó, quem vai ficar com o Bruno? A partir de amanhã não é pra vir treinar mais aqui, que era lá no colégio, a partir de amanhã não é pra vir treinar mais aqui, e a galera que vai ficar vai ter que pagar R$5 por mês. E aí, tipo, essa é uma das coisas que eu não concordava. Porque era um projeto social, nós estávamos em um bairro periférico, onde a cultura hip hop era a nossa principal fonte de energia cultural. E muitas das pessoas que estavam lá não tinham R$5 nem pra comer, pô. Tá ligado? Tipo, não tinha nem R$5 por semana pra comprar um lanche, um chopp, uma coxinha. Assim. E aí, tipo, era uma ideia que eu não era aquilo que eu acreditava no início, tá ligado? Eu não compactuava. Então eu falei, não, mano, a partir de hoje pra mim então não dá. E aí foi quando eu saí, a gente ficou. Ele perguntou quem eram as pessoas que vinham comigo, aí tipo, veio mais 5 ou 6 pessoas que iam ficar comigo. Aí ele proibiu essas pessoas de treinar lá na escola. Aí a gente saiu da escola, ficamos eu acho que um mês, mano, sem treinar. Tipo assim, os moleques se desbandaram, né? Sim. Os moleques se desbandaram, a gente ficou meio que avulso na cidade, aí teve aniversário da mãe do integrante da Baita Crew, que é o Tio Preto. Aí teve aniversário da mãe do Tio Preto, aí ele convidou algumas pessoas. Aí nós fomos, dia 17 de março de 2007. 17 de março de 2007, fomos para o aniversário da Tia Lourdes, mãe do Tio Preto. Aí a gente tava lá no aniversário e tal, e a gente começou a se queixar, assim, pô, tá pra treinar e tal, quando é que a gente vai voltar a treinar? E aí eu percebi que, tipo, das 4 pessoas que estavam, era eu, Tio Preto, o Cote e o Wagner. Dessas 4, só eu era que tinha um pouquinho mais de tempo e que tinha pegado aquela parte de ensinamento pedagógico, tá ligado? Pra conseguir passar algum a parte que o mascote tinha me passado lá no Sim. início, do lado bom, do lado ruim da cultura hip hop. Aí eu falei, pô, eu acredito que seja eu a pessoa para passar isso aqui para frente. E aí eu falei pro moleque, não, tipo, a gente vai dar um jeito. Aí o Preto falou, pô, aqui atrás de casa tem uma casa abandonada do meu tio brigou com a mulher, ela separou, foi embora. A casa tá lá, tá só mato. Mano, era uma casa que dava uns 3 metros assim, de largura, acho que era 4 assim, de comprimento. Foi nessa casa que eu aprendi o flare, que é um movimento de ginástica olímpica, tá ligado? Que o Thomas Flare criou, e aí a galera pro break pegou e usa só o nome flare. E aí ele é um movimento que a gente faz girando. Sim. Eu aprendi ele de frente, sem poder girar, porque meu pé batia na parede. Tá ligado? E aí, em 2007, a gente criou o Baita Crew. E aí o nome Baita Crew era um nome que eu já tinha sugerido antes. E aí, tipo, a maioria da galera não tinha comprado a ideia de usar a Baita Crew. Mas, e aí ficou, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, vamos usar a Baita Crew, o nome, porque a Baita Crew significa, o Crew significa tripulação ou grupo. Nós somos de Abaeté, que o nome não é Abaeté, né? É Abaetetuba, mas Abaeté é um apelido e apelido é coisa periférica. Então a gente vai usar Abaeté Crew, que significa tripulação de Abaeté ou tripulação de Abaetetuba. E aí com esse nome a gente vai poder sair do estado, poder sair do país, e aí todo mundo que for falar do nosso grupo vai ter que pesquisar de onde a gente é. E aí quando colocar o nome Abaeté, vai conhecer o nosso povo. Entendeu? E aí em 2007 surge o Abaeté Crew. E aí a gente
primeiro se fecha naquela casa e treina durante 6 meses. Durante esses 6 meses a gente foi então que fomos saber a parte histórica da cultura hip hop. Porque até então a gente conheceu o footwork como Holy Dance, que é um movimento de perna. Mas vocês estudavam como? Filme, vídeo, livro? Nós estávamos lá. Na época Com a esse MTV tava no auge falando sobre isso. Mas nem né? todo mundo tinha televisão que passasse sem chegava, MTV. Tipo, em casa era uma chegava. televisão preta e branca, tá ligado? Não, chegava só na TV a cabo. Parabólica. Não, Tinha acho que MTV não pegava parabólica, não. Era muito difícil, era só cabo mesmo, de fato. Tipo, numa rua era Direct. difícil ter. E aí a gente tentava descobrir, batendo papo e falando sobre cultura hip hop. Entendi. E aí foi então que teve um workshop do B-Boy Club do Amazon B-Boy, que tive a oportunidade de saber um pouco mais de um dos maiores grupos de break do estado do Pará, Amazon B-Boy e Estilo de Belém. São os 2 primeiros grupos, assim. Da hora. Não sei exatamente se são os 2 primeiros, mas são os 2 primeiros grupos que fizeram nome nacionalmente, tá ligado? Tipo, que foram pra batalha final em São Paulo, em 2003, e estouraram geral lá. Que o Amazon B-Boy é o primeiro grupo a sair do país e representar o nosso país no Battle of the Year, né? Que é tipo, na época era o maior evento de break do mundo. E aí o líder deles, o Kleber, vem pra Guaitetuba, pelo Propaz, eu acho que era o Propaz, um programa do governo, né, que tinha. E aí ele veio passar um workshop. Até então a gente sabia que o nome era B-Boy, de quem dançava. A galera da Francilândia nos chamava a galera do rap. Então a gente vinha andando na rua assim com a mochila e tal. Veio um moleque do rap e tal. Porque na época tipo, estourou aquele CD do Rap São Paulo, então quase todo mundo tinha, né? E a gente treinava com aquelas músicas. Pô. Tipo, no início a gente treinava com Rap São Paulo, D2, Legião Urbana. Até a música da Legião Urbana a gente usava pra treinar. A gente não tinha esse Depois contato. carregava muitas batidas de hip hop, né? A gente não tinha esse contato com breakbeat, o acesso na verdade, né? A gente não tinha um acesso com breakbeat, que é a música criada por James Brown, né? Por James Brown, o Huck pegou a música de James Brown para criar o breakbeat, que se deu o nome à dança break. Aí o Kleber passou um workshop, e aí foi nesse workshop que eu e mais algumas pessoas foram, mas do Abaeté Crio, eu acho que foi a pessoa que se esforçou um pouquinho mais para pegar essas informações e trazer para os treinos, tá ligado? Tipo, para compartilhar com as outras pessoas, porque o horário do workshop era o horário que algumas das pessoas estavam trabalhando, que algumas pessoas estavam estudando. E aí entre o lance da época que eu parei de estudar para fazer break. Onde foi esse workshop? O workshop foi no Cristo Trabalhador, 2000 e... Ah, o propósito era novinho lá, né? 2007, mano. Tipo, a gente criou o Abaeté Crio 1 em março, eu acho que foi em abril, o workshop. E aí eu fui pra lá, e aí lá a gente foi saber que tipo, a cultura hip hop tinha nascido nos Estados Unidos, o contexto histórico da cultura hip hop eu soube nesse... eu dei início nesse workshop do Kleber, que a cultura hip hop veio dos Estados Unidos, que tem 4 elementos, que é DJ, MC, o grafite e o break, né? E que tem, dentro do break tem as suas especialidades, né? Tipo Power Move, Tricks Combo, Top Rock, Footwork, que são o nome de alguns movimentos de dança. E aí, em saber os principais pontos, a gente passou a pesquisar. Que aí é aquela época que a gente ia pra internet, que para assistir um vídeo de 5 minutos, a gente tinha que ir 3 dias lá. Um dia a gente ia assistir um pedacinho, aí no outro dia ia assistir de novo. Tipo, chegava lá com 25 centavos, né? Pedia 15 minutos, 10 minutos. E aí, daí a gente passou a ter o acesso. E aí o Abaeté Crio surge nessa época, de 2007, como Crio primeiro, né? Como grupo de hip hop, de break, a fim de trazer os adolescentes, as crianças para poder ter contato com essa cultura até os dias de hoje, né? Que somos um instituto. O Instituto do Abaeté Crio tá da hora, né, mano? O portfólio de vocês, com todas as loucuras que a gente sabe que o Instituto faz, a Trancos e Barrancos, tu contaste a história do Break da Paz, que foi aquela loucura, aquele maior evento de break que teve aqui no estado do Pará. E, porra, e tu é considerado um dos maiores DJs do Pará que toca sobre isso, né? Que toca e fala. Lembra numa das conversas, tu falou que o teu TCC foi voltado pro hip hop. E hoje te vendo levando a educação e a disputa, nessa parte que a gente acompanha a missão do Instituto, eu basicamente de perto, a parte mais burocrática, mano, é muito da hora.
E quando a gente fala de levar as crianças ainda a voltar para essa pegada, porque como a gente acompanha a rede social, pô, a gente vê as crianças empolgadas irem para lá. Sim. São crianças da Francilândia ainda que acreditam que os pais, porra, deve ter gente da minha época que tem filho agora. Eu não tenho, mas tem gente lá que deve ter filho. Manda essa galera pra lá, ainda acreditam nessa movimentação, porque, porra, aquilo é do bairro, mano. Eu não sei hoje quantas crios tem a Baitetuba. Quantos grupos de dança, de hip hop tem muito. Na minha época, na tua época, tinha novo, Tinha, era uma galera que dançava em festinha de 15 anos, tinha apresentação em escola, festa folclórica, São Francisco, então tinha aqueles grupinhos. Hoje, grupo de hip hop, de break hoje, que dança, da parte do hip hop de dança, de break. Tem muito em Abaetuba que tu consiga visualmente colocar em competição. Não, infelizmente não. Hoje não temos muito grupo Abaetuba. Hoje, como CRIO mesmo, que representa algumas competições, a gente tem o Abaeté CRIO, né? Tem uma galera que treina na Praça do Skate, que são alguns parentes, que eles colocaram o nome da CRIO de DNA Break. Então foram uns 3, 4 primos que foram, alguns deles foram meus alunos na, acho que é a Escola de Portas Abertas, lembra que projeto que tinha? Nossa, não tô mais que Escola de Portas Abertas que tinha nas escolas do bairro, né? Eu dei aula, e aí essas pessoas tiveram contato lá e hoje são uma CRIO. Eu acho que são essas duas CRIOs que tem a Abaetuba hoje. Até o arte de rua, algumas pessoas, tipo, o mascote virou crente, o Bad Boy passou a trabalhar em empresa, o Doni é o único que ainda cola ainda nos treinos e nos eventos, de vez em quando, mas não com a mesma intensidade de antes, né? Mas tem uma parada muito interessante que a gente pode citar aqui, que foi no ano de 2009, que foi o primeiro campeonato de break realizado pelo Abaeté CRIO, né? A gente começou em 2017, aí ficou 2018, 2007 e começamos em 2007, vivemos em 2007 e 2008 viajando para eventos e cidades do estado do Pará para ter contato e se fortalecer mais culturalmente, de aprendizado didático e prático, né? Conhecendo os grupos e se fortalecendo. E aí a gente participou de alguns eventos. E aí a gente decidiu fazer um evento aqui em Abaetuba, que foi lá no Colégio São Francisco Xavier, na quadra. 2009 foi o primeiro evento que nós fizemos. O nome foi primeiro campeonato da Abaeté CRIO. Nós usamos o nome da Abaeté CRIO, mas já é o projeto Break da Paz. Porque depois o Abaeté CRIO vira o projeto Break da Paz. Já tocava no evento? Não tocava. E aí depois surge a necessidade, né? Pois é, tu começa a tocar por causa disso, qual foi o rolê? Eu toco por necessidade, porque como eu passei a produzir, tipo, virei b-boy, depois virei organizador do Instituto Abaeté CRIO. Aí de organizador a gente se reúne para virar produção de eventos, né? E aí, como produtor, eu passo a ter o contato com as pessoas que trabalham no evento. E aí, por que por necessidade? Porque eu não tinha como pagar um DJ. Sim. Tinha. E tu começou como? Tocando? Porque hoje tu tem um equipamento muito foda, assim, né, cara? Assim, na real, a gente respeita muito, não só como artista, mas o que tu tem, né? O que tu, traz pra cá, pra tocar, assim. A gente fica até com medo. Toda vez. Aí tu fala, não, amanhã eu pego. Eu falei, meu Deus, você vai dormir aqui. Ele falou assim, mano, me ajuda a carregar as coisas pra casa. Aí eu com o maior cuidado, eu peguei a caixa. Ele falou, não, mano, só colocar assim, foi, mano, mas assim, tu começou tocando como foi? Em termos de estrutura mesmo? Pois é, a gente fez esse primeiro evento. E aí o Alex veio tocar. O Alex era um integrante do Amazon, que é padrinho do Abaeté CRIO, porque ele nos deu muitas informações, muito material, né? Tipo, ele trazia de Belém e passava pra gente. Então, muito que a gente conhecia naquela época, tipo, a gente não tinha acesso à internet, ele trazia como vivências. E aí o Alex tocava, ele foi quem tocou no primeiro evento. O Alex, na época, tinha 2 DJs de break no estado, que era o RG, que tocava na evento de break, né? O RG ainda toca até hoje, mas hoje mais rap e reggae. Mas da época quem eu via tocando nos eventos paraenses era o RG de Belém e o Alex Freeze, que era b-boy, integrante do Amazon, que passou a tocar. Pela necessidade também, eu acho, porque não tinha um DJ para acompanhar o som. Em relação à história dele, tipo assim, eu não tenho muito contato pela parte de DJ, mas eu conheço um pouco da parte de break, né? E aí o Alex vira o padrinho do Instituto Abaeté CRIO. Aí ele é o cara que me traz o CD, que me traz as músicas novas, que me traz as paradas, para me colocar nos treinos. E a gente
passa a ter essa necessidade de fazer um evento e eu não tenho dinheiro para pagar um DJ profissional, um DJ de break. Mas desde criança, eu ia ver as aparelhagens sendo montadas no Mineirão, eu morava, a minha avó mora 2 anos antes do Mineirão, então eu ia ver o Benção ser montado lá. Aí sempre me despertou interesse. Eu e mais 2 amigos, né? Aí eu lembro que meu tio fez, pegou um pedaço de madeira assim, ó. Aí ele colocou fita, as paradas de refrigerante assim, pregada assim, ó. Aí eu brincava de ser DJ, tá ligado? Não, pode crer. Ficava brincando assim, mas tipo, Não. só feedback e tal, não relacionado à cultura hip hop. E aí desde então eu já venho com esse gosto e aí eu passo a ter uma variedade extensa de musicalidade, de querer ouvir, de querer escutar reggae, rap, e sempre era da música periférica, da música preta, tá ligado? Tipo reggae, rap. Chegou a tanto que tu construiu uma música, né, mano? No último evento que eu fui ter outro, Eu tenho mano, três- essa música aí é minha. Eu tenho montei. 3 músicas Pode, mano, que- muito da hora. São 3 músicas fodas, tá ligado? Tipo, que eu acho muito da hora mesmo. E aí, eu fiz o primeiro evento, a primeira vez que eu toquei, eu usei o equipamento desse projeto que eu dava aula nas escolas, que era uma educação. Aí, para cada escola que eu ia, eu tinha que colocar o material que eu ia precisar. Sim. Aí eu vi como oportunidade de ter um material Opa. de DJ, Sim. para mim estudar o material e passar a vivência para as crianças da Não. escola também, Sim. tá ligado? Só que eu vacilei quando eu escrevi o projeto, porque eu só coloquei assim, mix mais CDJ. Aí é um mix e 2 CDJ. Só que quando eles leram lá, só leram mix mais CDJ. Aí mandaram um mix e um CDJ. Cara, Eu você tocava tá lá. lá. Aí eu tive que pegar um trampo numa outra escola e pedir. Na verdade, eu peguei nas 2 escolas e coloquei o mesmo projeto. Aí veio para a mesma escola. Eu tinha que prestar um mix de uma escola para montar o equipamento e tentar tocar, né, com os 2 mix e os 2 CBJ. CDJ. E aí é o momento que muda o nome do Baita Crio pro Break da Paz, que foi em 2011, um evento que a gente fez lá no Laje. Aí lá eu já toco, é o primeiro evento que eu toco como DJ oficial, né, do evento. Aí eu toco com esse equipamento, depois eu tenho que viajar para trabalhar na empresa fora do estado, e aí com o dinheiro da empresa eu compro uma controladora, uma Wego, eu tenho ela até hoje. Eu compro a Wego, aí eu trago e começo a tocar. Aí eu toco durante um tempo com essa controladora, e aí essa controladora me quebra dentro de um MIDI break. Caramba. Em 2000 eu acho que foi 2016 ou 17. Número de break do break da paz já? Não, no MIDI break. Break. O Break da Paz ele volta em 2014, quando eu volto de outra cidade. Aí eu fiquei tocando esse tempo, e aí surgiu o MIDI Break em 2015. Aí eu faço 2015, 2016, 2017 acontece isso. A controladora para no meio do evento, mano. Um evento tipo, muito da hora mesmo, que foi na saída da esquina. Não essa agora, fizeram uma cobertura na esquina do INSA, lembra? Esquina do INSA. Que é onde rola o rock agora lá. Ah, sim, sim, Só que era coberto antes, né? Agora não tá mais. Tá demolido. Era grandão, assim. grandão, Eu sim. lembro. Aí eu fiz lá esse evento aí, quebrou na hora, mano. Até eu tinha um mano de São Paulo aí, a galera já tava vindo. E aí, O que tu fizeste? mano, eu peguei aquela controladora e dei uma rempada no meio do piso. Uau! A galera ficou todo mundo me olhando assim, ó. Porque, tipo, eu tava ali como produtor, como membro da cultura hip hop, como DJ. Então a minha parte de produção, ela ainda tava em vivência, mas a DJ tava começando naquele momento, naquele evento. Né? E aquilo era uma coisa que ia me trazer, assim, uma coisa negativa, né, mano? Porque eu tava tocando já há um tempo, a gente já tava tocando em várias cidades do estado, e aquele era um evento grandioso pro nosso estado, né? Que tinha gente de fora, e aí essa controladora quebra. Aí eu pego ela e bato no meio pra galera ver que, tipo, não era eu que não tava querendo colocar música aqui. É muito chato pro DJ estar tocando e do nada o som para, quebra a vibe, toda a vibe. E aí não sei, foi por impulso ou foi uma parada de momento assim, mas eu quebrei aquela controladora naquele momento. E aí eu jurei pra mim mesmo que eu só voltaria a tocar quando eu tivesse um equipamento profissional, Pode crer, tá mano. ligado? Não. Porque desde então, tipo, eu não me considerava DJ, eu me considerava um estudante da arte de ser DJ, tá ligado? Porque pra mim ser DJ é uma arte. Tá ligado? Quem são os caras foda, assim, que tu tem como referência? E tal? Que eu tenho como referência? É.
Ah, Aí sim. Cara, em tudo eu vou muito pela história. Então, eu procurei saber quem era o primeiro DJ do Brasil. Né? Fui lá nos anos 60, 50 e vi que o DJ era o cara que tocava escondido do baile. O DJ era o cara que não aparecia. Então, tinha o baile, o DJ ficava lá atrás da cortina, atrás de uma parede. E aí a gente chega até ser o Oswaldo Pereira, né? Que é o Pode crer. primeiro DJ brasileiro, que ainda é vivo. Caralho, pode crer. Teve um evento, eu acho, recentemente, tem 2 anos atrás, em São Paulo, que ele foi tocar, pô. Dentro de um estádio, assim, lotou o estádio. Ele é muito citado, né? Ele é muito citado, né, o seu Oswaldo. Então, o seu Oswaldo, Kuhurk, que é o pai de toda a parada, né? Que é o jamaicano que vem para os Estados Unidos e cria o breakbeat. Na necessidade também de arrecadar dinheiro para fundos sociais, onde ele e a irmã dele queriam ajudar crianças de bairro periférico. Estadual, o Alex, por ter sido uma pessoa que me ajudou fornecendo música, fornecendo conhecimento e sempre me apoiando, dando toques. Tipo, quando ele me via no início a querer tocar, ele era o cara que ia lá e falava, faz desse jeito, faz de outro. Né? Ele que é do hip hop e o Magal, não é Cid Magal? Magal não, é o DJ Magal de Belém, que foi o cara que quando eu quis comprar um equipamento profissional, o Magal falou, Bruno, tu só precisa começar, cara. Compra um toca-disco, guarda embaixo da cama. Ele não vai queimar, ele não vai quebrar. Guarda o dinheiro, compra o outro, guarda embaixo da cama. Pode crer. Depois tu compra o mix, junta do equipamento e começa a tocar. E aí, tipo, o Magal é muito importante porque ele foi o primeiro cara que pegou o equipamento dele de toca-disco. Tá aqui, Bruno. Toca. Bacana. E aí foi, mano, eu tremia assim, ó, tá ligado? Porque, tipo, eu não sabia. Era o peso do equipamento, assim, tipo o disco, tá ligado? E toda vez que eu ia tocar, eu tive muitas oportunidades de tocar junto com ele, junto com o Magal, né? Toda vez que eu tocava, eu ficava só olhando tudo que ele fazia. Então, quando ele falou, Bruno, vai e toca. Foi igual aprender a dirigir moto e carro. Quando alguém me deu pra mim dirigir uma moto ou um carro, eu já sabia porque eu já via. Então, tipo, a primeira vez que eu tentei, eu fui. E aí, tocar também foi dessa maneira. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de tocar com o Magal, ele foi o cara assim, que eu mais tive a oportunidade antes de tocar, de ter equipamento, de ver tocando ao lado, assim, né? Poder ter o equipamento para fazer aquilo assim foi muito foda. Aí como municipal, o Bonner, né, o Daniel Bonner, que tipo, eu tenho honra de ter como um amigo, assim, porque foi um cara que eu comecei tipo, só ouvindo na rádio e tal, né, aquele alta rotação. É sensacional o Bonner, cara. Que aí depois... Foi um percussor e vai ter com o DJ, né? Inclusive, ele tá convidado qualquer dia pra É importante trazer ele, né? Lembrar que o Bonner que é importante. tem o Bonner, cara. Eu já vi o podcast dele, tipo, ele conta um pouco da história dele, mas ele é um cara assim muito, muito massa porque ele foi o cara do município que eu comecei ouvindo na rádio, depois eu tive o contato de hoje ter como amigo, né, tipo, como ter amizade com ele, e era o cara que eu perguntava de equipamento, Daniel, o que é bacana para comprar e tal, não sei o que, aí Daniel, ó, dessa marca aqui, que é uma marca boa, tem tal disco que é da hora e tal. Ele tinha os equipamentos muito loucos, deve ter ainda. Não, ele tem. Louco, né, mano? Ele Mas tinha quase assim, pra limpar, mano. Eu ia na casa da. Que tinha a casa dele lá, era a esposa dele veio aqui, né? E aí eu ia lá, às vezes, ia de trampo, né? Porque eu já trabalhava com publicidade e tudo mais, e às vezes ele fazia alguma coisa pra gente. E aí ele tinha pra limpar, mano. Mano, aquele pátio lá ficava cheio, assim. Ele com todo o carinho do mundo, mano. Da hora, mano. Ali é uma paixão pela música. Pode até ver, um amigo de você mais próximo do que eu. Conheci muito o Bonner a respeito da minha época de 15 anos. Pô, era ele que tomava conta de 15 anos. Maloca, né? Maloca, mas acho que o Bonner foi o primeiro DJ de Abaitetuba que ganhou um prêmio da... Cara, Jovem Pan. Acho que ele trabalhou, ficou na Jovem Pan nessa época, né? Fez uns trampos que lá. era um trampo de DJ em Belém que teve uma competição de DJ em Belém. Uma competição que teve, acho que foi da Pioneer. Eu não lembro, é da Pioneer, da Jovem Pan da Pioneer, foi isso mesmo, foi muito da hora. Eu acho que o Daniel Bonner traz pra fazer tudo a vertente da música eletrônica, né? Como DJ, sim. Não, e aí os eventos, cara, os caras vêm tocar aqui com a segurança do Daniel Bonner, entendeu? Da música eletrônica que tu fala, né? Que é o house, o drum and bass e Ele tal. saiu de Abaité, que deve ter vindo marcar.
feito uma carreira fora daqui de Abaeté, a cena parou, deu uma segurada porque ele Verdade. a cena parou, mano, a cena Verdade. parou. Ele era A gente faz um evento ainda não, mas o Classic são eventos que ele sempre traz gente de fora e sempre tá presente o tocando. DNA como referência pra ti, eu acho que pra muita gente, porque ele levou uma cena de Abaeté, e ela só volta quando ele movimenta, como o Classic, meu sogro, que tu conhece o disco que ele tem, que é o controle, também tá tocando sobre isso. Toda hora, mano. Um DJ muito importante pra Abaetetuba, principalmente pra ti agora também. Mas, mano, voltando assim, porra, DJ, mano, é só tu em Abaetetuba, cara. Na verdade, ninguém. Pará tem um pouco de de batalha, assim, né? Da cultura hip hop. Eu percebo isso, né? Tu tava viajando esses dias tocando, tava no Moju? Tava no Moju ontem. Ontem não, sábado. Sábado. E o movimento Moju bom? Qual o papo? O movimento do Moju é bom, cara, e é muito importante pra cena estadual, porque o Guto, que é o responsável lá, é um dos caras que fortaleceu a cena desde os anos 2000, desde o início dos anos 2000. É o cara que vem fortalecendo bastante. Pode crer. E nos outros municípios que tu toca? Onde é que tem uma cena foda assim também? A escola de Castanhal é da hora. Da hora. Castanhal lá, a cultura hip hop é forte, o nosso é da hora. Belém, né, cara? Belém, Belém tu não vi esse ano, mas pô, tu é mais fácil tu ver esse evento que faz parte da bolha do que hoje. Belém tinha um Red Bull, não tinha um evento da Red Bull em Belém? Ano passado. Sempre acontece, da Red Bull acontece as seletivas estaduais, né? Inclusive agora, no início de dezembro, vai acontecer uma estadual do Break de Verão. Vai ser lá em Salinas. Eu vou tocar nesse evento. Pô, pode crer. Quando vai ser no perdão? Vai ser dia 13 de dezembro, junto com a Batalha do Sal, que é uma batalha que já acontece lá. E em Salinas também a cena lá é da hora, mano. Tipo, é o último evento do ano do estado e geral. Vai falar pra evento, tá ligado? Geral cola. Pode crer. E aí esse ano eles estão em conexão lá com o Break de Verão e é uma seletiva mundial. Tipo, quem ganhar o Break de Verão daqui, ele já vai direto pro Rio de Janeiro para participar da seletiva final antes do Mundial. E Bruno, falando, né, das coisas que tu faz, e aí, em que momento tu falou parte da educação, por causa do teu padrasto e tal, mas em que momento tu escolhe ser professor de educação física, ou vem já, porra, era isso e não poderia ser outra coisa? Porque quando tu conta as paradas, mano, sou professor, pra mim seria de história, sabe? Porque ele fala com tanta segurança, Sim, da parte do né, hip da hop, parte verdade, do hip hop, cultura da hip parte hop. de história preta e tudo mais. E aí tem uma vez, não, é professor de educação física. Eu falei, pô, realmente tem mais a ver. Em que momento tu pensou isso e seguiu por esse caminho, cara? Em relação à educação, eu, além da necessidade, uni o útil ao agradável. O meu padrasto faleceu em 2014, eu estava fora do estado. E aí eu vim embora. Né? Quando eu fiz a prova do Enem antes de viajar para fora, também foi com essa intenção de ir para a educação física. Porque eu vi que era a área mais próxima da dança, do break. Então, eu sempre quis para mim, sempre estar envolvido com break, nunca deixar de fazer dança, porque além de me dar uma estabilidade emocional e física, era o que podia me dar um retorno financeiro, né? Porque os nossos pais sempre colocaram pra gente, tem que estudar e tal, ter um curso superior para não passar pelo que eu passei. E aí, tipo, meu padrasto foi um cara que vem também de periferia e consegue ser, ele era pedagogo, né? E aí, aquilo foi uma inspiração. E aí, depois do falecimento dele, não por causa do falecimento, mas depois do falecimento dele, eu tive que retornar para Abaetetuba. E aí, fiquei desempregado na cidade. Que até então eu trabalhava de eletricista, muito aleatório. Aí sim. Aí, tipo, eu trabalhava de eletricista na empresa. Aí eu vim para Abaetetuba. A maioria das pessoas de Abaetetuba, tipo, acho que 20%, 30% estavam indo procurar emprego fora da cidade. Né? E aí eu chego aqui em Abaetetuba, meus 2 irmãos de menor, minha mãe tinha acabado de perder seu esposo. Esse foi o motivo de eu ter voltado, né? Porque, tipo, eu vi que a minha família ia ficar desestabilizada, né? E aí eu voltei, sem saber com o que trabalhar ainda. E aí, eu volto a fazer o evento. Mas, ao chegar em Abaetetuba, minha primeira
preciso fazer o evento novamente, porque eu passei 3 anos fora de Abaetuba, foi 3 anos que não teve evento de hip hop em Abaetuba. Caralho, você nascendo Tá quase ligado? morre, basicamente. Aí, tipo, a galera daqui me ligava, me mandava mensagem, não, mano, tem que voltar pra fazer e tal. Pô, depois que tu foi embora não teve mais nada. Então, esse período que eu passei fora foi o período que não teve nada relacionado a hip hop em Abaetuba. Quer dizer, a galera treinava, mas não tinha eventos pra que pudesse trazer outras pessoas novas. E aí, eu entrei em contato com o Fabrício Souza, o professor Fabrício Souza. Ele foi o cara que me ajudou na época que nós criamos o primeiro evento do Break da Paz. Ele me ajudou a digitar o projeto para que a gente pudesse correr atrás de patrocínio. E aí eu chamei ele novamente com a intenção de fazer o evento. Só que aí o Fabrício fala, mano, o que tu acha da gente colocar um nome mais social e tal, não sei o quê? A Abaetuba estava passando por um índice muito grande de violência e tal, e a gente via que tinha muita gente reclamando na internet, tá ligado? Das paradas que acontecia. Reclamando dos políticos, reclamando da polícia, mas não fazia nada para mudar essa realidade. E aí eu falei, pô, Fabrício, eu tenho a mão de obra, que é a cultura, né? Eu sou b-boy, sou DJ, bora tentar alguma coisa aqui, voltar aquele projeto que a gente fazia antes, mas agora com uma pegada muito mais social, né? E aí a gente cria o Break da Paz, o nome Break da Paz. E o Fabrício era sócio de um outro professor aqui de Abaetuba, que tinha uma academia. E aí recentemente tinha saído um professor dessa academia, um outro professor que dá aula de dança. Aí o Fabrício falou, pô, mano, tu não quer dar aula de dança na minha academia e tal? Eu falei, não, mano, não vou dar conta, eu nunca trabalhei com isso. Não, vai lá. Pensa e me fala. Aí eu, beleza, não bora fazer o evento primeiro. Vou segurar o meu aqui, né? Falei, bora fazer o evento aqui. Aí a gente fez o evento, foi no Tietê, em 2014. E aí depois do evento, inclusive esse evento foi entre Natal e Ano, pô. Foi no sábado entre Natal e Ano. 2014, aí quando passou o evento, ele me mandou mensagem, aí mano, então não sei o que, não, eu vou lá, vou tentar, mas só a partir de janeiro, deixar passar o ano. Na época tava no hype aqueles zumba, né? Dança educativa, que era o zumba, né? E tinha um movimento pesado mesmo aqui sobre isso. Só que tipo, A zumba era uma franquia, né? Eu acho que era uma franquia que tu comprava. É uma marca, era uma marca tipo igual a Fit Dance, só que a Zumba ela é internacional, que ela não é brasileira, a Fit Dance já é nacional brasileira. Aí o Fabrício me deu essa oportunidade, eu fui pra academia que ele trabalhava e fiquei lá, tipo, eu participava das aulas como se fosse um aluno. Sim. Tá ligado? Aí passou uma semana, ele me perguntou, e aí, mano, então não sei o que. Eu falei, mano, acho que eu não dou hora de dar aula 1 hora, um tempo de 1 hora, tá ligado? Tipo, não dou conta de dar uma aula assim. Eu tinha engordado e tal, quando tava pra fora. Mas eu posso tentar, eu acho que eu consigo. E aí na outra semana já me deram tipo uma turma. 30 minutos de um professor, 30 minutos do outro. Um mês depois, pô, eu tava tipo, pegando uma turma de manhã, uma de tarde e à noite. Tipo, aprendi muito rápido. Porque eu já vinha da dança, já vinha da capoeira, já vinha do boxe, então eu tinha... Na época tu não era formado, mano, ainda? Não era formado em educação física? Não era formado, não. E aí, eu dei aula até o mês de julho. Aí quando foi em julho, aí eu chamei o Fabrício e disse que queria cursar, tá ligado? Aí o Fabrício, que é educador, né? Não, mano, eu vou te ajudar e tal. O que tu quer fazer? Não, quero fazer educação física, porque eu consigo, tipo, trabalhar o meu cardio aqui, trabalhando, dando aula, eu ganho dinheiro e consigo treinar break. Melhor meu corpo com a atividade física e tendo um condicionamento físico melhor pra desenvolver meu break, tá ligado? Nessa época eu tava, tipo, no auge de competir e tal, em grandes eventos. E aí eu passei esse contato. E aí eu vim estudar. O Fabrício paga a inscrição da minha prova, aí eu passo a prova, passo. E aí, com o dinheiro da aula de dança, que inclusive, tipo, hoje eu tenho a Power Dance, né, que é um grupo de professores que a gente trabalha junto. Esse Power Dance tomou uma turma que surgiu lá em 2015, né, no Colégio Cepal, onde o professor Adelino Ferrante, tá ligado? O professor Adelino, que é o dono do Cepal lá, ele tenta criar uma turma para que as professoras da escola tivessem um momento de atividade física. Pode criar. Porque, tipo, elas estavam muito presas ao trabalho, não estavam tendo um momento de lazer para cuidar da saúde, né, física e mental. E aí ele abre essa turma lá, e aí eu fui como responsável dessa turma.
E aí essa turma é a Power Dance que eu tenho até hoje. Tipo, tem alunas que desde a primeira aula que fazem aula Mano, comigo. assim, eu não sabia dessa história, mas vendo tu contar, cara, e vendo o que a gente já viu, que foi nosso último evento agora, foi o Outubro Rosa, que tu tava com o Power Dance, né? Isso, Power Dance. Mano, as pessoas te adoram fazendo aquilo. pode crer, mano. As pessoas A foram gente pra ficou lá, impressionado, eu falei cara. assim, Luiz, beleza que o nosso evento do Outubro Rosa é um evento, de fato, que as pessoas começaram a sorrir, porque é um tema muito pesado. O evento do Outubro Rosa surgiu por conta que minha mãe teve câncer de mama, e pra ela uma saída foi o exercício físico. E também foi uma certa dança, que a mãe gosta de dançar. Mano, quando eu vi as pessoas rindo e se divertindo naquela missão ali, eu falei, mano, eu comentei com ele, nasceu pra isso, cara. Mano. Se te olhar de fora, ensinar a dançar a aula, porque assim, lá era uma recreação. Todo mundo tava rindo, se divertindo, podia. Mas, mano, tu parava, as pessoas paravam. Mano, é incrível como tu conseguiu deixar a galera com a mesma energia. Uma conexão muito foda. E, porra, tu já fez eventos maiores sobre isso. De tu levar a tua equipe, porque, porra, é pesado sobre uma hora de aula disso, você tava fudido. Não conseguia nem dar E as pessoas curtem, mano, porque tu consegue tirar uma energia. Se essa pessoa for com uma energia ruim, eu acho que tu consegue fazer isso, principalmente, porra, eu tô mal, porra, mas o Bruno vai dar aula de dela, se eu vou. Mano, as pessoas saem de lá rindo, brincando, muito da hora, mano. Parabéns pra você. Tu consegue transmitir o que a dança tem que transmitir. Mano, eu recebo muitas mensagens, tá ligado? De pessoas que, a partir do momento que fazem parte de dança, começa a diminuir o quadro de depressão, de ansiedade, tá ligado? Começa a ter um momento melhor dentro da sua família, dentro da sua casa, um momento de vivência com as pessoas. E isso eu acho que é um pagamento muito, muito foda, assim. Não somente pelo dinheiro, que também é um financeiro. é uma parada bacana, tipo, o dinheiro é necessário para que a gente possa sobreviver. Sim. Mas, tipo, hoje eu tenho um trabalho que eu faço porque eu quero cuidar da minha saúde, faço sem pressão e sem pensar no dinheiro. Tipo, ter o retorno financeiro não é o meu principal objetivo. O principal objetivo é ir pra lá e salvar vidas, assim como a dança salvou a minha vida. E aí, tipo, o dinheiro é uma parada que vem. Tanto é que, se tu for conversar com as pessoas que eu já trabalhei, eu nunca mandei mensagem pra pessoa, mano, quando tu vai me pagar? Às vezes até passa no dia, né? Tu vai me pagar. Às vezes, tipo, o cara que manda mensagem, ó, mano, passa aqui que eu vou te pagar e tal. Porque esse não é o meu objetivo principal como trabalho de danças coletivas, tá ligado? Tipo, meu objetivo principal é poder contribuir com pessoas. A gente tem aí a campanha de Setembro Amarelo, que esse mês eu até conversei com todas as minhas alunas, que eu acho que a gente precisa ter um foco durante o ano todo, tá ligado? Porque tem algumas pessoas que estão bastante estabilizadas e algumas pessoas que não estão tanto assim. E aí essas pessoas que não estão, esse mês acaba sendo um pouco mais pesado, porque é muita informação, é muita parada. A gente fala sobre isso, muita gente falando muito sobre gatilho, isso. né, cara? É muito gatilho. E aí eu acho que a gente precisa dar atenção para essas coisas sempre. Isso. Tanto, em todas as campanhas. Concordo. A gente sabe que tipo, o mês de outubro é um mês que as pessoas dão um pouquinho mais de atenção pro câncer de mama, mas o câncer de mama ele não dura só um mês, ele não nasce um mês. Tipo, é um processo, né, cara? Então, se a gente, durante todo o ano, a gente dá um pouquinho mais de atenção para a saúde, ir ao médico, conversar com as mulheres e com os homens também, que isso é uma doença não só de mulheres. Eu acho que a gente pode evitar um pouco mais. E aí não fica uma parada tão pesada em focar somente um mês. Entendeu? Eu acho que a gente pode contribuir Eu acho dessa forma. eu acho que a ideia é essa, mano. Quando a gente monta os projetos da Cubo, pô, tu faz parte quase de tudo. Sim, quase É justamente isso que a gente fala. Porque, cara, aquele mês, a gente vai falar sobre o assunto, é relevante, Só que a gente evita falar tão pesadamente sobre aquilo. A gente fez um podcast no Setembro Amarelo, que foi o Arthur que veio aqui. Quando a gente falou de tudo, a gente riu de tudo, porque, como tu falou, é tanta informação só sobre aquele mês, que quando tu olha, pô, tu lembra isso tudo. É muito complicado, eu já passei por isso. Tipo, isso é uma parada muito interessante, ter um material digital. Sim. Porque vocês gravaram no mês de outubro, mas esse material ele pode ser utilizado durante o ano todo. Da hora. É só saber o nome do médico, o número do episódio. Quando você vê alguma pessoa que esteja passando, dá pra encaminhar link, entra, né, se inscreve no canal, fica sempre sabendo. Porque a Cubo, ela é uma produtora de esporte e cultura, mas vocês também dão visibilidade para médicos, dão visibilidade para pessoas de todas as áreas para que possam vir aqui trocar tipo de ideias diferentes, tá ligado? E aí, falando de Cubo, né? Quando a gente iniciou a parada aqui, eu já tinha escrito o pré-roteiro do Coisa de Preto e tal.
E aí o diretor foi um produtor, ele na verdade pesquisou bastante para me entregar, para poder fechar o roteiro, e foi o produtor. Aí eu falei, mano, a gente precisa ver alguém do hip hop para falar do hip hop. E aí chegou o teu nome, e depois Camilo, e aí toda vez que ele falava com o Camilo, aí ele falava, mano, assim, eu vou falar e tudo mais, pela vivência da batalha, do Miriti, mas não tem como tu fazer esse trampo sem falar com o Bruno. Não tem como, assim, sabe, a Baitetuba, essa é a figura. Até porque no documentário, não é que eu quisesse o estereótipo de pessoas, só pessoas pretas, mas, porra, tinha um preto para falar da história, né, da história preta. Então eu achava muito importante isso, né? Então eu falei, mano, tem que falar com o Bruno e tudo mais. Eu, caralho, vai lá falar com o Bruno, ver quem é esse cara. E aí eu fui filmar contigo lá, né? E aí antes disso, a gente já, na inauguração da Cuba, a gente já conhecia o teu trampo como DJ. E aí foi uma coisa que eu bati o pé, eu falei, que eu tô falando, não, mano, é a única coisa que a gente não abre mão. Quando aquele dia ele falou assim, mano, eu posso parar. E aí eu lembro, ele falou bem assim, falei, mano, suave, vai meter ficha. Ele falou, mano, enquanto eu tiver força no teu scratch, tá de boa. Quantas horas tu tocaste naquele dia, cara? Cara, não é. Começou 5 horas. E eu acho que acabou 4 horas. Ele desmontou 4 horas. Caralho. 4 horas, mano. Tá louco. Tu é doido, mano. Hoje em dia tu olha assim, isso é surreal, cara. Como é que pode o cara tocar tudo isso, né? E não foi tocar, deixar lá e tomar um refrigerante, mano. Participar do rolê. Foi gravação do Bruno pirando tocando. Uma vez a gente achou que a gente tava voltando pra gravar um podcast. Aí eu falei, Luiz, que foi? Tu pensa que a gente tava louco? Quando a gente tava na inauguração, pô, mano, olha o Bruno como eu tava pirando, tocando. E a partir daí, né, cara, tu fizeste parte, assim, né, da construção da Cubo também. Sempre que a gente pode te envolver, a gente gosta. E assim, mano, acho que eu nunca te agradeci, porque a referência hip hop que a gente tem quando a gente fala sobre hip hop, quando eu tô te agradecendo pessoalmente hoje, é você e o Camilo pra gente sobre essa vivência. Quando a gente fala de grafite, que a gente está fazendo aqui na Inauguração do Mural, eu falei, mano, eu quero convidar o Bruno para estar dentro daqui para explicar um pouco da história, do contexto do grafite, que é um dos pilares do hip hop, dentro de Abaitetuba. Por isso que a gente pediu para fazer um mural street, todo, tu pode ver as letras, tu pode detalhar as letras. E essa história pra gente é interessante. Quando tu e o Camilo trazem o MC, também os 4 pilares que eu não tem referências melhores que vocês da Abaitetuba, mano. Eu acho que a Abaitetuba ganha muito quando vocês falam pedagogicamente sobre o assunto. Tem um rolê diferente, sabe? Tem um rolê diferente. Uma coisa é um grupo fazer hip hop, a cultura hip hop. Então, ou aquele grupo vai cantar, ou aquele grupo vai dançar, ou aquele grupo vai tocar, ou vai grafitar. Mas quando esse assunto sai de vocês, ou estar com vocês, mano, o contexto pedagógico é único. O Camilo uma vez dessa falou sobre a contrapartida social. Eu acho que vocês entregam a contrapartida social do movimento hip hop para Abaitetuba. Eu não falo só Francilândia, porque, pô, a gente tá no centro e a gente tá grafitando o muro, cara. E a gente pensa quando tu uma vez dessa e fala assim, mano, quando eu faço uma música ou quando a minha crio faz alguma dança, a gente leva o movimento de Abaitetuba para dentro. E quando a gente pensou na grafia do muro, quando tu reparou, tem tudo que tu coloca. Pô, tipo, botou um pescador. Por quê? A galera vivia disso aqui, entendeu? Tipo, botou nossa resistência, porque faz parte disso. Então, quando a gente começa a criar um grafite da Cubo, um dos pilares que a gente sempre quis ter, e te trazer para dentro dessa situação, a gente te convidou para tocar e te convidou para participar do mural, né? Falei, mano, tu vai participar do mural, tu vai apresentar o mural pra gente nessa missão. Pô, muito satisfatório ver que tu cola, mano. Assim, foi, porra, a Cubo tá colando, eu vou colar, porque é o movimento que eu quero. E, mano, a gente não pensa em outras pessoas para falar de hip hop, inclusive vocês dois, lógico, cada um na sua vertente, entendeu? Eu sei que eu acho que o único pilar que a gente não consegue falar muito por conta da climatização é muito é o grafite. É isso que a gente quer um pouco. Não, olha, isso aqui é arte, pô. Isso aqui é arte, trazendo uma arte de resistência que a gente está trazendo em Abaitetuba, tá ligado? O grafite, ele é. Acho que o último que teve em Abaitetuba foi o Seu Grafite, lá do Cristo. Porque tem outras pessoas que trabalham, né? Mas trabalham com um compressor e uma bomba. Sim. Então, na minha concepção particular,
Eu acho que o cara, para se chamar de grafiteiro, ele tem que fazer igual o Simão tá fazendo aí. Pegar uma lata de spray, olhar pro muro, marcar, Pode. meter ficha, tá ligado? Algumas pessoas podem até discordar disso, mas eu volto a dizer, é uma concepção minha, um pensamento meu, de acordo com os estudos que eu tenho. Né? E Não é aí, pouco, né, mano? Mensagem não é pouco. e aí, tipo, em relação à cultura dos bairros, a gente acha interessante falar que a cultura hip hop ela surge em Abaetetuba, dentro do bairro da Francilândia, né? Os primeiros mesmo foram do bairro da Francilândia. Mas se a gente for observar hoje, isso se expandiu. O projeto Break da Paz, ele acontece umas ações, uma vez por mês a gente fazia uma ação em um bairro diferente da cidade, levando os elementos que nós tínhamos. Algumas vezes tinha grafite, outras não, justamente por causa dessa necessidade que existe em Abaetetuba. A gente preferia os bairros periféricos durante o ano todo, fazendo as ações. Sim. E aí, no final do ano, a gente fazia o campeonato no centro. Porque a gente via que o centro era um bairro que todas as pessoas poderiam vir. Né? Infelizmente, há um tempo atrás, a gente não poderia fazer um evento em um bairro, porque tinha algumas pessoas de outro bairro que não poderiam ir. E no centro é uma parada acessível. Então, isso é importante também, estar aqui no centro, o grafite. Porque o grafite surge dentro das periferias, nos trens de Nova York, levando as informações para onde? Por centro. Pode crer. Tá ligado? Porque as pessoas, os grafiteiros... Tem um documentário que fala sobre isso, né? Tem vários. Não, tem vários. Os grafiteiros colocavam lá a necessidade que o bairro estava vivendo, porque os políticos não iam dentro do bairro periférico, mas o político viveu dentro do centro. E aí trazia essa informação da periferia até o centro. E aí os trens eram quem trazia isso. Aí, mano, com isso, rapidinho, só interrompendo, só pra gente não perder esse viés, com isso, cara, tu tá convidado a trazer a CRIO aqui de manhã, que vocês vão poder trocar uma ideia com o brother que tá grafitando. Pô, Ele deixou aberto pra vocês. Massa. Só formaliza isso com a gente, meu irmão, mano, vou tal dia, pra gente avisar o cara quando pegar esse supetão, tá ligado? Mas durante essa semana que a gente programou para estar aqui, a parte escolar, né? Vem duas escolas. Ele vai ficar Vamos esticar que vem a escola, porra, e traz também, porque pra gente é importante o Instituto Bater Crio participar dessa A galera vê assim, deve ser da hora. É importante, né, cara? Se tu puder trazer, tipo, olha, mano, não precisar de. A galera vem aqui, aí verifica que a gente pode mandar buscar, dá gente buscar lá, pô, sabe que a gente desenrola a missão pra vir pra cá, pra galera ver o que é arte, mano, pra tirar aquela ideia da cabeça, porque a próxima ideia é que ano que vem a gente pinte de branco, fazer outro, e tem que ser alguém com uma semente daqui, irmão. Aí, como tu falou, mano, a necessidade de ter um pilar, que é o MC, que é no teu caso, DJ, e o B-Boy, tive que nascer com o DJ aqui. Então, porra, tem que sair alguém daqui com uma semente plantada, assim, falar assim, porra, agora eu tô estudando grafite, eu sei que isso aqui é arte, é resistência, e agora eu consigo botar um muro de volta, entendeu? Tudo tem técnica, né, cara? No final, claro que o talento eu tenho, de vez em quando eu compro um spray, tu for lá em casa, o muro lá, mas tu já vai fazer isso. Mas é técnica, né? Sabe quando tu fica agoniado? Fala, porra, vou comprar mais spray. Aí, tipo, de vez em quando eu compro e tento, tá ligado? Mas eu não deixo com as técnicas que os grafiteiros têm. Esse bicho fazendo aí toda a profundidade. Nossa, Tem muita parada, mano. O grafiteiro que vem pra nós, tem uma parada que ele faz. Eu falo, esse bicho não é gente. Ele pega a lata de spray assim, ó. Aí ele joga na tampa. Com a parada da hora assim, ó. Um efeito muito massa dentro do grafite. Esse brother fazendo Várias coisas, mano. Aperta o bico assim, ó. Ele com a outra mão. pegou uma latinha, pegou a lata. O que esse bicho tá fazendo? Tá pintando a lata. Aí conversando comigo, falou: não, mano, você quer pra esse cara? Tu vai sujar a parede. Mastiga, né? Muito do caralho. São técnicas que só aí sabe. E aí, assim, na construção, né, você aqui colando com a gente, veio o Marco 1, foi um evento ano passado muito foda, assim, que tu olhava pra gente, tu via que a gente tava cansado, a gente olhava pra gente ver que tava cansado, e a molecada, então não se diverte. A gente gravou, né? A gente gravou teu set e dava ruim, caiu, mas duas vezes desligou, porque, porra, a gente não tava pronto pra te atender, na verdade, né? E aí, pá, rolou. E aí, dessa vez, cara, o Marco 1, ele, porra, com muito orgulho, assim, né, que a gente apresenta, assim, várias atrações, né, de música periférica, ela ampliou muito mais.
E você é o responsável pelo baile do Marco, mano. Explica pra galera o que é um baile black. Como a galera vai, o que esperar dessa noite? Dia 20 de novembro, eu vou deixar Antes de tu claro. explicar, mano, o que tu achou da loucura, mano? Na real, eu não te perguntei se eu queria te perguntar ao vivo essa missão. O que tu achou? Pô, aí os Black saíram, porra, era aqui o Marco 1. Acho que a Tati tava botando piercing ali, a Lu tava fazendo trança aqui, a Fabi tatuando, uma galera aqui fora tatuando, vendendo. O que tu achou da loucura, mano? Aí os meninos saíram do quintal e indo pra rua. É o festival, né? Então, é uma loucura interessante e necessária, né? A gente vem tentando, por diversas formas, valorizar os artistas periféricos. E a Cubo de Ideias chegou com essa proposta, né, do Marco 1, de valorizar. Então, foi um boom, assim, de um ano para o outro. O ano passado, nós estávamos com uma expectativa que vocês conseguiram superar a expectativa, né? Acho que geral que veio para o evento pôde perceber que tinha música boa, tinha pessoas interessantes, tinha uma proposta de evento onde todo mundo estava se sentindo bem. E a expectativa para esse ano não é diferente. Eu acho que esse ano vocês vão conseguir atingir um público maior, né? E também periférico. Porque se for observar... De novo no centro da cidade. De novo no centro da cidade, mas dando oportunidade para algumas pessoas que não são do centro da cidade. Pode crer. E principalmente para a música que não é do centro da cidade. Exatamente. Para a música que vem da periferia. Então, esse ano ele está com uma cara não só de cultura hip hop, mas também não deixou de valorizar os artistas da cultura hip hop, não deixou de ter os artistas da cultura hip hop, mas abrange para outros segmentos periféricos, também de pretos, de pessoas da periferia sem oportunidade, de um bom momento de lazer, de oportunidade de vivência com outras pessoas. E aí está a grande chance da parada, a grande oportunidade de conexão, porque tem pessoas que curtem pagode que não curtem hip hop, tem pessoas que curtem hip hop que não curtem tecnobrega, tem pessoas que curtem tecnobrega que não respeitam o reggae, tem pessoas que curtem o reggae que não tem o mesmo respeito com outro segmento. E aí o Marco 1 com esse festival chega com essa oportunidade. Além do baile, que o baile será voltado para a cultura hip hop, por ser um dia da consciência negra, né? O dia 20 é um marco dentro da luta, né? Das pessoas que acreditam na sobrevivência, na guerra que é poder defender cultura preta, poder defender a arte periférica. A gente tem a oportunidade desse dia de se reunir em um espaço onde geralmente não é aberto para a cultura hip hop, mas que dessa vez houve, né, uma conversa e uma conexão para que a cultura hip hop possa se fazer presente nesse espaço, se fazer presente nessa data. E a gente ainda continua com essa grande expectativa, né? E a gente espera que seja superada, né? Que o Marco venha para superar a expectativa de todo mundo, porque agora são pessoas diferentes, são pessoas com visão diferente. Então é a oportunidade da conexão da galera do brega, do reggae, do pagode, do hip hop, do tecnobrega, se conectar e se divertir. A cultura hip hop ela prega paz, amor, união e diversão. E a gente que faz parte da cultura hip hop, não todos, mas algumas pessoas da cultura hip hop prezam muito por isso: paz, amor, união e diversão. Então, se não há respeito, não há paz. Se não há paz, não há amor. Se não há amor, não há união. E se não tem união, ninguém se diverte. Pode crer. Tá ligado? É isso. Mano, as expectativas estão lá em cima pra tudo isso, mano. Muito seguro pra gente, mas, porra, de novo, mano, é muito bom contar contigo de novo no Marco 1. Tu hoje o primeiro dia do Marco 1. É a segurança que a gente tem, É a segurança que a gente tem. Vamos embora. Antes das últimas palavras, só, né, dia 20, baile do Marco, nosso baile black, lá no Texas exclusivo. No dia 21 a gente lança um documentário sobre moda preta e periférica. E no dia 22, Marco 1, Praça da Bandeira, a partir das 6 horas, reggae, samba, carimbó.
Hip hop. Hip hop, A gente falou do carimbó ainda agora e é muito interessante. O carimbó que é nosso, do nosso estado. E com uma banda do município, É, cara. Uma banda do município. O Então- carimbó é foda, mano. O Pô, carimbó. a gente espera todo mundo muito lá pra se divertir. Na real, eu penso muito nisso, assim, da galera se divertir, independente, pra ver conexão, sabe? Mas pra curtir o som que você vai ter som pra todo mundo. Na real, é isso, né? Bruno, últimas palavras de hoje, porque tem muita história pra contar. Tem história aqui que, porra, a gente avança madrugada aí. É isso. Sou o Bruno Cardoso, b-boy, DJ, produtor, artista periférico do bairro da Fracilândia. No dia 20 tem o Marco, o baile do Marco. No dia 22 tem um festival Marco 1. No dia 21 tem um lançamento, né? É, documentário. E tu O participa lançamento também, do documentário que eu participo. Então, no dia 20 e no dia 22, vista-se de acordo com o ritmo, de acordo com a sua quebrada, de acordo com o movimento que você respeita e acredita ser a sua representatividade, e se faça presente. Vamos dançar, se divertir, ouvir música boa e voltar para casa feliz. Peace. É isso aí. Curtiu, meu amigo? Porra! Curtiu? A adrenalina tá lá em cima porque tá chegando o festival. A gente não sabe mais nem o que fazer, nem o que falar. Parece Só que a gente só quer que aconteça. Parece que tá tudo certo. Ele toca o telefone, mas as coisas estão andando. É isso, né? é isso. Meu diretor, não vou esquecer, né, galera? Curte, comenta, compartilha, segue, faz tudo, dá like. A gente tem material Ativa o pra sininho. caramba, ativa o sininho. Se vocês. Tem dois sets do Bruno. O Bruno aparece em documentário, vai aparecer em outro e sempre tá aqui de Tem portas um dele que a abertas. gente tá doido pra fazer, mas não colou pra A fazer. gente já falou, conversou sobre isso também. E até a próxima. Um abraço, Antônio.